importância das mulheres no propósito de Cristo, e hoje nós vamos falar sobre a Raabe. Judá era um dos filhos de Jacó e ele saiu de onde Jacó e sua família habitavam e foi habitar numa terra estrangeira, e lá ele se casou. Com a sua esposa ele teve 3 filhos, que foram Er, Onã e Selá. E quando Er já estava na idade de casar, Judá fez um casamento arranjado e deu para Er a Tamar. Só que Er não era um homem que andava muito segundo os caminhos do Senhor, ele era alguém que praticava muita maldade, e Deus então tira a vida de Er. E na tradição antiga era muito comum que se preservasse a semente geracional, a descendência. Então Judá pega o seu filho Onã e ordena que ele se deite com a Tamar para que ele gerasse nela um filho que seria de Er. E Onã, ele sabendo que aquele filho não seria dele, seria do irmão, ele então toda vez que se deitava com Tamar, na hora de depositar o seu sêmen, ele jogava o sêmen sobre a terra. E diante do Senhor, isso era mal visto, e segundo a tradição rabínica, o lançar o sêmen à terra é um pecado tão grave quanto um assassinato. Então o Senhor também tira a vida de Onã, e Judá, temendo que ele perdesse o 3º filho, que era uma criança ainda, ele era ainda muito novo, ele então ordena que Tamar vá para a casa dos seus pais e fique lá aguardando que Selá cresça para que ela possa então se deitar com Selá e preservar a geração de Er na terra. Passaram-se os anos, a esposa de Judá acaba falecendo e Judá vai para a região de Tímna, depois que ele passa o luto dele, e Tamar fica sabendo que o seu sogro está ali naquela região. Ela faz uma artimanha, se veste de prostituta e vai ao encontro do seu sogro. Existem 2 termos para prostituta no hebraico. Zoná, que é ligada à prostituta que vende o seu próprio corpo, ou a Kedeshá, que seria a prostituta cultual, a prostituta que ficava nos templos dos deuses pagãos e que ficava ali servindo os deuses como os homens, se oferecendo o seu corpo para que eles, se deitando com elas, pudessem receber dos seus deuses, porque eles faziam essas relações na frente dos deuses, para que tivessem fertilidade na sua produção, na sua terra e etc. E então, quando o Judá encontra com a Tamar, ela estava com um véu, que era uma veste típica da época, porque não se podia identificar quem era a prostituta, para que ela também não fosse... Elas se vestiam dessa forma para que elas não fossem discriminadas, né, no convívio social. Então ela estava com o véu, estava com as vestes ali, com características de prostituta. E Judá, então, ao encontrar com ela, ele combina, negocia o valor, e ele oferece um dos seus cabritos que estava no seu rebanho, na sua propriedade. E Tamar, astutamente, pede para que ele deixe com ela o selo, o cordão e o cajado. Esses são 3 objetos que, na verdade, representam a identidade naquela época. O selo carregava um símbolo que se ligava à pessoa ou à tribo que ela pertencia. O cordão era onde era pendurado esse selo, e ele tinha alguns nós que também representavam a pessoa, a identidade da pessoa. E o cajado, ele representava autoridade e também possuía figuras, gravuras que identificavam o seu dono. Então a Tamar ficou com esses 3 objetos, Judá coabitou com ela, e quando a deixou, falou para os servos levarem para ela o cabrito. E nessa passagem, quando ele fala para que entreguem para a prostituta o cabrito, ele já se refere a ela não a uma zoná, a uma prostituta que vende o próprio corpo, mas a uma Kedeshá, porque ele percebeu um certo pudor nela. Então ele considera que ela seja uma prostituta cultual. E os seus servos procuram a Tamar e não a encontram, porque ela depois que coabitou, foi para casa, se despiu e se vestiu com as próprias roupas, né? E aí passaram-se alguns meses e veio a notícia para Judá que Tamar estava grávida. E ele
achando que ela tinha adulterado, ele chama ela à sua presença para, na verdade, trazer uma condenação sobre ela pelo que ela fez. E quando ela chega na presença dele, ela apresenta o selo, o cordão e o cajado, e então ele diz: mais justa foi tudo que eu, porque ele percebeu que ele tinha, na verdade, vacilado por não dar a selar para coabitar com ela e propagar a descendência de Er com Tamar, e então ela fez essa artimanha, na verdade, para preservar a sua descendência. E depois disso, Judá e Tamar nunca mais tiveram nenhum tipo de relação sexual ou de relacionamento, foi uma coisa bem pontual mesmo. E na hora do parto, a Tamar ela estava com gêmeos, e esses gêmeos disputaram no ventre a primogenitura, algo que os rabinos citam tanto para a situação em que no ventre da Rebeca, Jacó e Esaú disputaram, como essa disputa dentro do ventre de Tamar. Elas estão ligadas, na verdade, à primogenitura. E Zerá foi o primeiro que pôs o bracinho para fora, a parteira até amarrou um fio no braço dele, só que ele logo recolheu o braço e Pérez saiu. E Pérez recebeu esse nome justamente porque ele rompeu com a passagem, e Deus ele age de maneiras que nós não compreendemos tanto, né? Mas através da linhagem de Pérez, o Messias veio à Terra. E a gente vê então uma história em que uma estrangeira participa da linhagem do Messias, e isso quebra um pouco até a ideia, né, de que o Messias teria que vir puro, de linhagem pura de Davi, porque há o conceito de que o judeu só é reconhecido como judeu quando ele nasce de uma mãe judia. E a mãe de Pérez e de Zerá, ela era uma estrangeira com Judá. Mas a palavra estava sobre a vida de Judá. Depois ele recebe uma bênção do pai a respeito de que dele viria o cetro de justiça, um leão. E Moisés também traz uma profecia, uma bênção sobre a tribo de Judá, e esse governante é Jesus, que reina e reinará eternamente e virá sobre as nuvens recolher o seu povo para reinar com ele na era messiânica. Essa então é uma das histórias importantes que a gente tem, com vários significados, e que a gente vai ver ao longo aqui do nosso estudo como as mulheres que participaram desse propósito da vinda de Jesus à Terra, elas têm uma participação fundamental, um papel importante, que todas elas estavam movidas por uma direção e pela palavra do Senhor. Tamar estava preservando a descendência dela sem saber que, na verdade, ela estava preservando a descendência do próprio Messias, o descendente. E é isso, pessoal. Uma boa semana. Nos encontramos no próximo episódio.